Falar em futebol, vamos com o nosso Emílio Pinto falando do Vitória para o Bavi do próximo sábado. Será que Emílio já tem condição de fornecer o provável time rubro-negro? Vem aí ele, o Diamante Negro. Muito bem, Ivanildo. Primeiro que época de Bavi, rapaz, é tudo fechado, lacrado, vedado. Você não sabe absolutamente nada. Mas não entra no Barradão, não? Não. Tem dia de treino, entra, né? Não, mas quando é que você entra? Eu entrei, acho que foi na terça-feira, na sexta-feira eu vou estar lá de novo, por um outro motivo. Mas a pergunta é, o treinador, ele diz o seguinte, principalmente Jair, não vou abrir informação para dar vantagem pro técnico do Bahia, pro Ceni. Ele que arme lá o negócio dele, que eu vou armar o meu aqui e vou segurar. Mas é sabido, o Vitória perdeu um volante, tem um desfalque, meio campo, né? O Gaí que levou o cartão vermelho foi expulso, então ele perde um volante. Obviamente, como ele vinha com 3 zagueiros, e ele tem o Edu, ele confia muito ali, num sistema com Edu e Camutanga, muito provavelmente deve colocar o Neres para completar ali a trinca da zaga. Então, assim, tem algumas coisas que dá para esconder, mas tem outras coisas que são visíveis. Uma tendência é essa, colocar 3 zagueiros. A escalação a gente vai saber às 4 da tarde na Fonte Nova, mas a expectativa é que vá com 3 zagueiros, né? Essa é a expectativa mesmo. Bom, vamos falar de um outro assunto. Agora há pouco a caravana rubro-negra e a torcida Leões do Chopp publicaram uma nota oficial falando do pedido que foi feito de madrugada em função daquela deferência do Ministério Público, dizendo que, em verdade, não teríamos na Fonte Nova, no próximo sábado, a torcida mista, né? A torcida visitante. Em função disso, essas duas torcidas, eu quero que vocês prestem bem atenção, torcida do Vitória, porque depois eu vou falar um pouco sobre isso. Essas duas torcidas entraram na justiça e pediram a que fosse reanalisado e tal, inclusive alguns ingredientes que a gente vai saber agora com quem fez o processo. Quem fez o processo está com a gente aqui, doutor Luiz Vasconcelos, e vai explicar pra gente o que aconteceu, quais são os pedidos, o que é que foi protocolado e como foi feito isso. Boa noite, doutor Luiz Vasconcelos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Emílio. Boa noite a todos aí da equipe dos Galácticos. Esse programa que é campeão aqui em audiência do nosso estado. Vou responder de forma bastante objetiva essas perguntas que foram feitas. Eu estou representando 2 torcidas organizadas do Esporte Clube Vitória que entenderam que deveriam buscar alguma forma de poder reivindicar os seus direitos. Como? Através de um mandado de segurança. Claro que devemos lembrar aqui que não é um pedido para uma coletividade, até porque eles não têm legitimidade para isso. Não é um mandado de segurança coletivo, não é uma ação civil pública, não é nada disso. É simplesmente um mandado de segurança de terceiros, tendo em vista que eles, quer queira ou não, eles acabam sendo influenciados com essa determinação do Ministério Público do Estado da Bahia. A gente sabe que quem teria legitimidade para poder propor uma ação como essa para uma coletividade seria o próprio Esporte Clube Vitória. Mas entendemos que, por serem diretamente ligados ao efeito prático, ou seja, de acessar o estádio como torcida visitante, teria sim legitimidade para pleitear esse direito. Agora, claro, em uma decisão liminar favorável aos pedidos que foram feitos, que foram a possibilidade de comprar o ingresso na torcida visitante, a consequência prática disso vai ser a venda dos ingressos também para a torcida. Agora, existem pessoas que falam, mas por que vocês não entraram isso antes? Então, essa ação agora é apenas para gerar polêmica. Eu devolvo com a pergunta, então por que também antes essas pessoas que criticam não entraram com a ação? O direito existe, o direito é legítimo, o direito é constitucional. É o princípio da isonomia, o princípio da liberdade de se manifestar, da liberdade de torcer, da liberdade de acessar espaço público sem qualquer tipo de distinção. E também eu preciso dizer aqui que em um eventual indeferimento liminar, em uma eventual impossibilidade de apreciação do pedido, ou seja, que aconteça a partida sem apreciação do magistrado, a gente deixou claro que o processo deve continuar para que o mérito seja resolvido. Qual é o mérito? Que as torcidas visitantes, independente de A ou B, tenham o direito de acessar o estádio sem essa determinação do Ministério Público. Agora, falando um pouco mais sobre a motivação, ao nosso ver, ela já está um pouco ultrapassada. Por quê? A gente sabe que a Polícia Militar do Estado da Bahia tem plena capacidade de poder controlar grandes multidões. É uma polícia que é referência internacional nesse quesito. Recentemente, organizou todo o Carnaval de Salvador, milhões de pessoas na rua. Como é que não vai ter condições de organizar uma torcida em apenas uma partida de futebol? Outro detalhe, esses episódios de violência que ocorrem acontecem muito fora do estádio.
E não são torcidas mistas ou torcidas únicas que vão impedir que esses episódios de violência infelizmente ocorram. Até porque, Márcio, se for seguir a coerência lógica, o Ministério Público também tem que proibir a torcida mista nos bares, nos restaurantes, em todos os bairros da cidade. Então, Márcio, é mais ou menos para reflexão. Acredito que isso vai ser um ponto de partida para uma discussão, inclusive com a participação do Esporte Clube Vitória, do Esporte Clube do Bahia, que tomem as mesmas iniciativas que os clubes do Rio, por exemplo, que são partes em uma ação civil pública justamente com esse mesmo sentido. E lá no Rio foi deferido, foi permitida a presença da torcida mista. Então fica a reflexão, agradeço a oportunidade de poder explicar essa situação para vocês, desejo a todos aí uma boa noite e vamos esperar o posicionamento do Tribunal de Justiça aqui da Bahia. Pronto, e aí é o seguinte, eu depois comecei um pouco mais sobre isso, porque eu vi um monte de torcedores dizendo, olha, se sair a gente vai poder ir para Fonte Nova. Não é bem assim. O pedido foi feito por ele para as duas torcidas, né? A torcida Caravana Rubro-Negra e a torcida Leões do Chopp. Então, se sair alguma coisa, a princípio, é para essas duas torcidas. Acho até que já teve um caso parecido antes, na época da pandemia, os torcedores ficaram lá reservados, não sei se é o mesmo caso, vai ser um caso parecido, mas se sair, não vai ser para toda a torcida do Vitória. Inclusive está lá já o pedido da compra de ingressos e tal, e foi pedido com urgência em função do jogo já acontecer no próximo sábado. Amanhã vai ter o encontro com todos implicados no Bavi, todos os atores, lá no BEP, justamente para organizar o sistema de segurança, e não é só para esse Bavi não, é para o Bavi de sábado e também para o Bavi pelo Brasileiro na próxima quarta-feira. Tudo isso vai ser definido amanhã e essa liminar pode sair ou não, mas se sair a princípio, repito, seria só para essas duas torcidas que foram que entraram aí com mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Seguindo com as notícias do Vitória, o Anderson Pato acabou de ser apresentado nas redes sociais agora oficialmente, um contrato até 2027. O Jair Ventura não definiu ainda, você me perguntou qual time, não definiu. Eu não me arrisco porque às vezes pode ter surpresa, se bem que com ele não tem surpresa, ele já vai mais ou menos naquilo que ele treina, naquilo que ele tem. Para mim, a única modificação deve ser aí um sistema com 3 zagueiros, né? Ele não tem um volante, do jeito que ele gosta, para marcar pesado ali meio campo, então deve colocar 3 zagueiros. E uma outra informação também, Ivanildo, importante, é que o torcedor do Vitória não vai poder ir a princípio, né? Até agora não vai poder ir para Fonte Nova. Então, duas ações estão sendo feitas. Primeiro, o ônibus que vai sair do Barradão com todos os jogadores, a princípio, a TUI e outras torcidas já estão se preparando para construir um evento de saudação ali, quando o ônibus estiver saindo da concentração, para dar apoio, não vai até a Fonte Nova, claro, mas para dar apoio. E muito provavelmente depois, aí sim, os torcedores vão ter acesso à toca lá, a toca do Colossal, e lá vai ser colocado um telão para que os torcedores, uma parte dos torcedores, possam perfeitamente assistir o jogo de lá. O esquema do Jair Ventura é buscar realmente ir para Fonte Nova e sair de lá com o título. Pois não, Márcio? Ô Emílio, só para corrigir aqui o seguinte: os efeitos de uma possível decisão favorável abrange a toda a torcida do Vitória, não só as duas, tá? Apesar de ter entrado só aquelas duas? Não, as duas torcidas são as motivadoras, né? Que ingressaram com a ação através do advogado aí que falou com a gente, tá? Eu agradeço inclusive pela audiência e pelo esclarecimento que ele fez. Mas os efeitos de uma possível decisão favorável abrange a toda a torcida do Vitória, claro que nos limites colocados pela capacidade do estádio. Só para deixar claro que o pedido é para toda a torcida, apesar de ter ingressado através de duas torcidas. Bom, muito bem, é véspera de Bavi, mas notícia, informação é informação. A gente aqui não abre mão disso. A gente acabou de receber a informação agora há pouco de São Paulo, do jornalista Samir Carvalho, jornalista conhecidíssimo em São Paulo, faz também as páginas do Corinthians, que o Corinthians está em busca de um goleiro. E esse goleiro, a princípio, que está no radar do Corinthians, é o Lucas Arcanjo. Aqui, obviamente, Semana Vitória não vai falar nada, nem o próprio goleiro, porque é época de Bavi. Mas em São Paulo já está a notícia lá espalhada que o Corinthians precisa trazer um goleiro com urgência, e neste momento o goleiro que está na pauta, no radar do Corinthians é justamente o paredão no Vitória, Lucas Arcanjo, que mostrou inclusive que também é pegador de pênaltis. No último jogo pegou 2 pênaltis dentro do estádio do Barradão e ajudou muito o Vitória a passar para a próxima fase do campeonato baiano. Ivanildo Fontes. Aí a notícia